pessoal, o assunto de hoje é África, um assunto muito pouco trabalhado, muito pouco conhecido, mas que a gente precisa, antes de falar mais especificamente, entrar mais detalhadamente no assunto, desconstruir tabus, conceitos e rótulos que são justamente produto da falta de atenção que o tema merece. É importante a gente lembrar que existe uma lei 11.645 de 2008 que veio aprimorar legislações anteriores e que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. Isso faz parte de um reparo histórico do Estado em relação a esses povos, inclui também nessa lei a história indígena também. É importante a gente entender que durante grande parte de toda a história do nosso país, tudo foi contado a partir da visão do homem europeu, do colonizador, e nós reproduzimos isso até hoje. Então essa lei ela não corrige uma injustiça secular, essa aula também não vai corrigir, porém é um caminho necessário, é um tijolo nessa construção dessa igualdade, ok? Mas para que a gente fale sobre a África, um tema tão controverso, tão desconhecido, tão rotulado, a gente precisa, nesse primeiro momento, desconstruir rótulos. Então, sempre quando eu entro no assunto, a aula de introdução é uma aula que eu faço um levantamento com os meus alunos sobre o que eles imaginam sobre o tema. Resumem, por favor, numa palavra, é isso que eu falo para eles, o que significa, o que vocês imaginam sobre a África. E aí eu escuto diferentes posicionamentos, geralmente todos convergindo para algo negativo, algo ruim em relação a esse nome. Eu escuto falar primeiro que a África é um país muito pobre, um país de pessoas negras, um país com fome, miséria. Eu escuto muito macumba, a palavra macumba, quando eu pergunto sobre o que eles imaginam sobre a África. E quando há um relato positivo, é para falar da diversidade da fauna e da flora, para falar da savana, enfim, ou até mesmo do deserto do Saara. E aí é muito importante, antes de entrar nesse assunto, e saber que todos esses rótulos é construído justamente por uma história que privilegiou uma narrativa europeia e por uma imprensa que muitas vezes reforça isso, porque a partir do momento que quando a África é notícia na televisão, e é muito difícil a África ser notícia na mídia, mas quando ela é tratada num contexto generalizado, né, de que a África tem uns problemas, a gente pode muito mesmo pegar esse exemplo da pandemia que o mundo está vivendo. Quando se fala na Europa, fala a situação da Itália, a situação de Portugal, da Espanha, Reino Unido, Alemanha, as diferentes realidades. Quando fala de África, é muito pouco falada e num contexto geral, muito negativo, sem falar as especificidades da pandemia em cada país ou em alguns desses países africanos. Então isso ajuda muito a construir essa narrativa, essa visão de que a África é um país por parte dos nossos alunos. E aí, primeiro que a África não é um país, a África é um continente formado por 54 países. Então é muito complicado você falar numa palavra o que é a África, rotular a África numa única palavra. Mesmo que ela fosse um país, isso esconderia toda a diversidade dentro desse país. Mais do que isso, não é um país, são mais de 50 países com culturas diferentes, idiomas diferentes, realidades políticas, sociais, pessoas com cores de pele diferentes. E isso, toda essa diversidade existe dentro de um único país africano, né? Imagina dentro de um continente que tem mais de 50 países. Então essa diversidade é importante ser colocada, que nenhum rótulo, nenhuma palavra vai definir aquilo que é África, correto? E nessa pandemia a mesma coisa, nós não temos a informação de como os países estão tratando, como os países estão saindo dentro dessa pandemia. Porém, a gente não pode dizer que toda a África passa e enfrenta o mesmo ritmo com a Covid-19, ok? E isso é um trabalho que a gente precisa colocar, é uma cobrança que a gente precisa fazer, e essa lei ajuda muito, essa aula também ajuda muito nisso. Agora, é um longo caminho que precisa ainda ser percorrido. A África tem mais de 2.000 idiomas, muitos idiomas vieram de fora por uma colonização durante a história, por um processo de expansão do islamismo
lá no período do século X ao século XV, mais ou menos. Depois houve uma colonização europeia no período do século XIX, em busca de matéria-prima, mão de obra barata. Então houve essa influência europeia sobre os idiomas, sobre a cultura da África. Porém, a grande maioria dos idiomas são originários de dentro do continente, certo? Então a gente precisa colocar aqui dentro desses 2.000 dialetos, mais de 2.000 idiomas falados, e isso se desdobra em muito mais dialetos. Você tem ali a influência europeia, mas também muitos que nasceram dentro daquela região, dentro daquele continente, que mostra a complexidade da África. Uma diversidade também cultural, que não pode ser limitada e expressada por uma palavra, que muitas vezes tudo que se refere, tudo que aparece em relação a um país, a uma parte da África, é rotulado como se fosse tudo da África e já determinado com a palavra macumba, né? Tudo que é diferente é macumba. Mas isso também é produto da visão do europeu, que no passado construiu uma narrativa histórica de que tudo que vinha do negro era ruim, era errado. Então o que era certo era o branco, era o idioma que ficou, o idioma português. No caso do Brasil, é a religião que ficou, a religião cristã. E as religiões de matriz africana, as roupas, os hábitos, o idioma, tudo de forma pejorativa e tratado com muito preconceito. Então tudo isso a gente precisa desconstruir antes de falar de África, certo? Pessoas negras, e aí é importante a gente falar, se a gente fizer, a África ela pode ser dividida de várias formas, pelo ponto de vista social, político, pela geografia física. Então vamos imaginar essa África dividida ali pelo deserto do Saara. A África do Norte, né, a gente pode dizer assim, a parte norte da África, que é muitas vezes chamada de África branca. Ali você tem uma predominância de uma cultura de influência externa durante os séculos, um processo de islamização, por exemplo. Muitas pessoas não sabem, mas o Egito está na África, Marrocos está nessa parte da África também. E ali você tem muitas pessoas, uma grande parcela da população com uma cor de pele mais clara. Já na parte abaixo do deserto Saara, se a gente pode falar assim, acima e abaixo, na África subsaariana, você tem uma predominância de população negra. Então toda essa diversidade, inclusive dentro dessa África subsaariana, mostra que a África não tem só pessoas de cor de pele preta. E mesmo se tivesse, ela não pode ser minimizada e denegrida por causa disso. Mas não é o caso. É importante também colocar que essa imagem de um continente naturalmente, originalmente portador de fome e miséria também precisa ser desconstruída. É importante a gente entender que durante séculos a África foi palco de importantes reinos como o do Congo, como o do Mali, cidades que se destacavam pela sua grande atividade cultural, como Tombuctu, por exemplo, no reino de Mali, onde livros tinham tanto valor quanto ouro. Há relatos que mostram isso, em bibliotecas, universidades, poetas. Também desconstrói essa imagem de uma África que só pode contribuir, só tem de valor a sua riqueza animal e a sua riqueza vegetal, né? E aí durante séculos, inclusive durante o momento que os portugueses, enfim, os povos navegadores europeus iam para a África comprar pessoas para trabalhar como escravos aqui na América, é importante entender que não houve aí nesse momento um processo de invasão da África. E sim, existia uma relação de diplomacia entre governos europeus com governos africanos nesse momento do século XV e século XVI, o que prova que esses locais, esses reinos dentro do continente africano tinham uma certa estrutura política, uma certa estrutura social e política bem consolidada. E aí, aproveitando-se de rivalidades locais, os europeus compravam esses negros para trabalhar aqui na América como escravos, né? E aí, diante disso, aqui havia
a cor da pele como justificativa da escravidão. Não é o que acontecia na África, mesmo você tendo ali presença de atividades de escravidão naquele continente, mas a cor da pele não era justificativa. Isso foi uma invenção da colonização europeia aqui na América, certo? Depois, lá no século XIX, depois de Cristo, que você tem o início de uma instabilidade política e social dentro da África, a partir do momento que os europeus invadem a África em busca de mão de obra, e aí não é nem escravos, e sim uma mão de obra barata e matérias-primas para atender a segunda revolução industrial. Mas o processo de abolição e de independência aqui na América já vinha acontecendo. Então, é importante a gente colocar e ressaltar essas situações, que os negros que vieram para o Brasil, eles não são descendentes de escravos, eles são descendentes de reis e rainhas que tinham dentro da África, dentro das divergências políticas da África, os diferentes sistemas políticos e estruturas políticas e sociais da África. Então, utilizar essa expressão, deixar de falar de descendente de escravo, parece que é muito bobo, parece que é palhaçada, que é uma coisa mínima, mas simbolicamente é muito importante nesse nosso processo de desconstrução, de estabelecimento de uma narrativa a partir do oprimido e de dentro desse combate intenso contra o preconceito. É um trabalho árduo e essa legislação ajuda nisso. O africano, ele não começa a sua história num navio negreiro. A sua contribuição para o nosso país, para o Brasil, não é só a mão de obra escrava. Ele tem uma história e essa história precisa ser trabalhada. A história dele no nosso país, a cultura dele no nosso país, mas antes disso, a cultura que ele traz. Como ele surgiu, qual a sua importância no continente africano? Qual é a história da África, desses reinos? A gente estuda as monarquias absolutistas na Europa, a história da Europa, mas não estuda a história da África. Então é importante estudar a história da África para depois estudar a história desses africanos no Brasil. Certo? Então isso é muito importante. Essa lei é um passo importante nesse reparo histórico, ok? E aí também, dentro dessa legislação, dentro desse estudo, a gente também derruba o preconceito de achar que toda essa diversidade religiosa que existe na África, algumas vindas por influência europeia, mas a grande maioria nascida naquele continente, é macumba. A gente usa a palavra macumba, parece que macumba é um pacote, a gente joga dentro desse pacote diferentes religiões e virou uma expressão para se referir à religião do outro, aquela que é diferente da minha, aquela que é diferente do cristianismo. E aí, isso é muito produto dessa construção do colonizador europeu que a gente herda até hoje. E essas religiões chegaram no Brasil, adquiriram formas locais, incorporaram alguns elementos do cristianismo, mas a sua essência permaneceu africana. Nós viraram religiões de matriz africana, religiões afro-brasileiras, candomblé, umbanda, quimbanda, que tem uma origem parecida, mas tem as suas especificidades, suas diferenças e que foram colocadas dentro do mesmo pacote, como esse processo mesmo de denegrir a religião, a fé do outro, a imagem do outro, e foi chamado de macumba. É isso que a gente precisa desconstruir. Conhecer essas diferenças religiosas não é um trabalho de conversão, e sim um trabalho de conhecimento cultural que vai levar ao respeito. E a partir do momento que eu respeito o outro, a fé do outro, eu estou abrindo caminho para ser respeitado naquilo que eu acredito. Então é muito importante esse tipo de estudo do ponto de vista cultural, e não do ponto de vista de catecismo, de conversão, de evangelização, certo? Enfim, é importante a gente colocar, nós em várias aulas nós vamos continuar debatendo esse tema, desconstruindo esses rótulos. Não é país, não é só pobreza, não é só pretos de uma forma pejorativa, porque isso é muito valoroso, mas você tem uma diversidade de etnias, mesmo predominando em muitos países pessoas de cor de pele preta. Tem uma diversidade religiosa que a gente também precisa ressaltar, destacar, e que foi muito valoroso não só na construção do nosso país,
e há uma ação direta na construção da nossa história, da nossa cultura, mas também indireta na construção de todo mundo, porque acredita-se que o ser humano surgiu na África, né? E há estudos científicos que provam isso. Ou seja, não só o Brasil precisa valorizar o continente, a história desse povo, como o mundo inteiro, porque acredita-se que a África é o berço da humanidade. Então, seja direta, seja indiretamente, o continente teve um peso enorme na nossa formação, certo? Então não tem um porquê nós não colocarmos a África também no centro dos estudos e trazer uma narrativa também africana para os nossos estudos e para os nossos debates. Então, desconstruir rótulos é o primeiro passo. E aí a gente continua num caminhar longo, secular, para fazer justiça, mas necessário. Amaule, 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 amaule.